bem com vocês? Finalmente é chegado o dia no qual falarei de Assassin's Creed neste canal! Na verdade eu já falei de Assassin's Creed nesse vídeo aqui falando do filme, que foi assim, difícil. Mas os jogos, cara, eu gosto muito dos jogos do Assassin's Creed. Alguns mais do que outros. E daí, como dia 27 de outubro, também conhecido como amanhã, o Assassin's Creed Origins, que é o novo jogo da franquia, vai ser lançado, pensei assim, por que não fazer um vídeo respondendo aquela pergunta que sempre cai no meu colo, que é: mas Giovanna, por qual Assassin's Creed devo começar a jogar? Então, vamos lá. Eu não vou abordar nesse vídeo os jogos que não sejam os jogos principais. Então, os jogos que são mobile, ou que são de plataforma, ou que foram remasterizados, ou que seja o Rogue. Eles não sendo jogos principais, não faz muito sentido eu falar pra você começar a jogar Assassin's Creed por algum deles. Começando pelo começo, o primeiro jogo da franquia é o Assassin's Creed. Ponto, é só isso. E muita gente não gosta desse jogo porque ele tem algumas coisas que são realmente muito irritantes. As missões são extremamente repetitivas. Basicamente é só isso mesmo que eu acho de irritante nele. É nele que você começa a sua jornada pelo mundo do Assassin's Creed com o Altair Ibn La-Ahad. Deixa eu ver se eu acertei o nome dele. Acertei de primeira, Altair Ibn La-Ahad. E com o Desmond, que é na verdade o cara que tem a memória genética ali no DNA dele. Ele é um dos descendentes do Altair e é por causa disso que a Abstergo vai lá atrás dele pra conseguir esse pedaço do DNA e descobrir onde está a maçã do Éden. É a busca pela maçã do Éden, é um negócio que acontece assim ao longo dos próximos 10 anos. Mas esse vídeo não é pra falar sobre a história de Assassin's Creed, é pra falar sobre qual você deveria começar a jogar. Na minha opinião, você deveria começar a jogar pelo primeiro. Se você quer acompanhar a história desde o começo e entender como os assassinos se conectam e tudo mais, faz sentido você começar do começo. Mas tem muita gente que não consegue terminar Assassin's Creed 1 porque ele é um jogo bem arrastado. Então vamos para Assassin's Creed 2, também conhecido como o melhor jogo da franquia. Se você sobreviveu ao 1, você vai amar o 2. E se você não sobreviveu ao 1, você deveria pular direto pro 2. O 2 é o primeiro jogo do Ezio Auditore da Firenze, que é o nosso galã italiano, aquele homão que a gente ama e às vezes a gente ama odiar também. Ele é um jogo muito maior do que o primeiro Assassin's Creed. Ele tem um monte de missões bem diferentes, ele tem muitas side missions e ele aprofunda a história da conspiração dos Templários contra os assassinos de uma maneira que, assim, quando terminou eu fiquei: eu preciso tomar uma água. De verdade, eu não conheço uma pessoa que jogou Assassin's Creed 2 e que falou: tá aí 12 horas que não voltam mais. Esse jogo é realmente muito, muito, muito bom. E o Ezio é um protagonista tão foda, tipo, tão carismático. Se você pensar no como a vida dele mudou, em quem ele era antes, daí toda a jornada dele e tal, eu acho que ele é um personagem que faz sentido. E talvez seja por isso que a gente goste muito do Ezio. Depois do Assassin's Creed 2 ainda tem mais 2 jogos com o Ezio. O primeiro é o Brotherhood, que é o que vem imediatamente depois do Assassin's Creed 2. É um jogo que eu particularmente não gosto tanto. Eu acho que ele parece mais um DLC do 2. Mas ele também tem algumas novidades, algumas mecânicas novas, alguns modos de jogo novos. Se não me engano, no Brotherhood é quando você começa a cuidar da sua própria irmandade de assassinos. Então você tem um jogo ali que é meio tipo um cartola. É tipo um cartola, só que de assassinos. Você faz meio que ali um management de uma equipe de assassinos, de algumas pessoas que você vai recrutando e elas te ajudam nas outras missões e tudo mais. Você consegue mandar elas fazer missões fora, porque o Ezio vira o chefe, né? O líder do clã dos assassinos, eu acho. Depois vem o Revelations, que o Ezio já tá aí um pouco mais velho, já tá um grisalho, um homem de meia idade, um cara que se movimenta assim com um pouco mais de peso, porque ele já não tem aquela agilidade toda. E o Revelations é o meu segundo jogo preferido da franquia. O primeiro é o Assassin's Creed 2 e depois vem o Revelations, que é a despedida do Ezio, e ele fecha o arco do Ezio e do Altair também de uma maneira muito legal. Nesse jogo o Altair também aparece, se não me engano você joga algumas partes até como o Altair. A gente vê o que aconteceu depois do final do jogo, como que ele se tornou um puta cara fudido, como que ele conseguiu expandir ali o controle, né, dos assassinos, a área de atuação, não sei, dos assassinos, e aonde que o Ezio se encaixa nessa história também. Então ele finaliza muito bem o arco que começa lá no primeiro Assassin's Creed e daí depois meio que tem um recomeço, mas não exatamente no 2, e vai até o Revelations. Esse jogo é muito legal, mas talvez pra você apreciar o Revelations de verdade você tenha que ter jogado os anteriores.
Então, volto a recomendar que se você quer jogar Assassin's Creed, comece pelo começo. Depois de Revelations, as coisas ficam um pouco esquisitas. O próximo jogo é o Assassin's Creed 3. Esse jogo tem um protagonista que é um índio, né? Ele é um nativo americano, que se chama Connor. Na verdade, ele tem um nome dado pela tribo dele, que eu não sei falar, mas é esse nome aqui. A mãe dele é americana, é uma índia, e o pai dele é um inglês. Eu ia falar agora qual é o lado dele da conspiração, mas eu acho que falar isso é tirar uma das grandes graças do jogo também. E assim, cá entre nós, se eu tirar essa graça do jogo, não vai ter muito mais graças nele. Tem o maior mapa até então, ele tem algumas coisas novas, como por exemplo, passagem de tempo, então você passa por várias estações do ano, você consegue subir em árvores que você não conseguia até então. Tem o lance dos navios, tem a batalha naval, que foi a primeira vez que apareceu uma batalha naval e foi um recurso que foi muito elogiado. E eu acho muito legal que ele aborda aquela conspiração de que o fim do mundo ia ser no dia 21/12/2012, sabe? Então ele vai até essa data e daí ali acontece um negócio, que eu não vou falar o que é, porque senão eu vou tirar mais uma graça do jogo. Ele é um jogo bom? Ele é um jogo bem ok, eu acho. Ele não é um jogo muito memorável, ele não tem um protagonista carismático. Ele é um jogo que demandou tanto esforço, sabe? Tantas coisas novas pra serem desenvolvidas. E a história dele, que pra mim o mais legal de Assassin's Creed é você prestar atenção na história e você conseguir acompanhar a conspiração dos Templários e dos assassinos, não segura tanto assim. Mas enfim, esse jogo existe e se você está desde o começo lá acompanhando a jornada do Desmond, que é o menino do DNA lá, marcado pela... como é que é? Memória genética. É interessante de você jogar até aqui, porque é nesse que termina o arco do Desmond. A partir daqui, as coisas começam a ficar um pouco mais esquisitas. Depois do Assassin's Creed 3, vem o Assassin's Creed 4 Black Flag, que tem uma baita ideia legal, que é piratas. Esse jogo aproveita um dos recursos do Assassin's Creed 3, que foi muito elogiado, que é a batalha naval. Só que assim, eu acho que ele aproveita um pouco demais. Então ele é meio que um jogo de pirata e não um Assassin's Creed. Tanto que a entrada do Edward Kenway, que é o protagonista, pra Irmandade dos Assassinos é uma coisa que não faz muito sentido, assim. O Edward Kenway, ele é um personagem mais interessante do que o Connor. Aliás, o Edward é vô do Connor, olha só que coisa. O Connor é um pouco mais fechado, um pouco mais movido por vingança, tal, um cara bravão, assim. E o Edward Kenway, ele é tipo um pirata, ele é tipo meio vida mansa, assim, ele é meio canalha, tal. Ele tem um desenvolvimento ao longo do jogo, claro, mas ele é um personagem um pouco mais agradável de passar 12 horas do que o Edward, do que o Connor. Eu acho que o Assassin's Creed 4, como um jogo da franquia Assassin's Creed, é o mais fraco. Porque ele não se parece com um Assassin's Creed, ele se parece com um jogo de pirata. Depois dele veio o Assassin's Creed, que é o primeiro feito exclusivamente para a nova geração, PS4, Xbox One, que é o Assassin's Creed Unity. É um jogo que não tem absolutamente nada de cativante pra mim, de verdade. O protagonista, que é o Arnaud, é Arnaud que fala mesmo? Eu não sei nem se é Arnaud que fala. Eu não sei falar da personalidade dele, porque eu não lembro. Eu sei que ele tem uma namoradinha lá, que é um saco quando fica ele com a namoradinha ali. Sabe aquelas histórias, aqueles romances que não tem muito por que existir, mas tá ali, que é pra dar um propósito pro protagonista, tipo... Ele tem uma história que eu acho um pouco confusa, é meio que uma trama pessoal que acaba tomando proporções muito grandes, que na verdade, se for ver, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Ezio, mas o início, assim, né, a faísca, o que dá o início à jornada do Ezio é uma coisa pessoal, né, é uma coisa que acontece com a família dele, mas ele desenvolve muito além disso, sabe? Ele entende o papel dele dentro da conspiração, dentro da Irmandade dos Assassinos. A mesma coisa acontece com o Connor, ele tem ali um drama inicial que é familiar, mas ele não vai. Parece que ele fica ali nessa coisa de sede de vingança, de querer encontrar as pessoas e tal. Você não consegue se envolver porque parece que ele mesmo não se envolve com uma coisa além dele próprio. E a mesma coisa meio que acontece com o Arnaud, ele tem ali um problema familiar no começo, que desenvolve uma coisa ainda familiar e não cresce, sabe? Tipo, não tem ali o propósito da Irmandade. Parece que a conspiração Templários versus assassinos fica muito em segundo plano. E eu não gosto disso. O que eu mais gosto no Assassin's Creed, eu acho que é de ver como que eles encaixam a história do mundo
dentro dessa conspiração. E parece que nos primeiros jogos essas coisas são melhor amarradas, assim, tipo, a vida real é melhor amarrada com a conspiração que eles criaram e que é, obviamente, 100% falsa. E nesses últimos jogos parece que não ficou tão bem amarrado assim. Ó, pra não dizer que eu tô sendo injusto, eu abri o Metacritic e Assassin's Creed Unity tem a pior nota. Assassin's Creed Unity pra PC, 70. Brotherhood, 88. Assassin's Creed 2 do PC, 86. Assassin's Creed 2 PS3, 91. Assassin's Creed 3, 80. Black Flag, 84 no PC também. O Unity é realmente o mais fraco. Ele é tão fraco que eu acho que você pode pular ele direto pro Syndicate. Assassin's Creed Syndicate é o último que foi lançado antes do Origins, vai ser lançado amanhã, se você está vendo esse vídeo no dia em que ele foi lançado. E o que ele tem de mais inovador talvez seja a presença de dois protagonistas, que são os gêmeos Fry, que são o Jacob e a Eve Fry. Essa é a primeira vez que um jogo da série principal do Assassin's Creed, digamos assim, tem uma protagonista feminina. Ele é um jogo mais divertido do que os últimos, você tem aí uma variedade maior de missões pra fazer, porque também você tem dois protagonistas. Você tem a cidade de Londres, assim, bem viva, com bastante coisa acontecendo, como acontece também, acho que em todos os Assassin's Creed, na verdade. Ele é um jogo divertido, ele se parece mais com um Assassin's Creed, ele gira em torno da conspiração dos Templários e dos assassinos. Mas a história dele não me pega tanto. Eu acho que o fato de ter dois protagonistas que têm motivações diferentes e que têm objetivos diferentes e motivos diferentes pra estarem no meio de tudo isso, eu fico meio perdida ali. Eu não sei direito o que um tá fazendo, o que o outro tá fazendo, por que essa pessoa tá fazendo isso e essa tá fazendo a outra. Eu, pelo menos, não consigo me ater tanto assim a um deles ou ao porquê deles estarem fazendo o que eles estão fazendo. Eu tenho medo de, com o lançamento do Origins, ele também se tornar um jogo meio dispensável. Na verdade, pensando aqui, acho que desde o Revelations não tem muito uma necessidade de você, tipo, jogar pra acompanhar a história e tal. Eu acho que a história, assim, o charme da história do Assassin's Creed se perdeu depois do arco do Ezio e do arco do Altair. Mas parece que Assassin's Creed Origins vai trazer muitas coisas boas de volta. É um jogo que está sendo desenvolvido já tem muitos anos, então ele vai ser um jogo maior, ele vai ser um jogo que tem novas mecânicas, que tem um novo protagonista que se passa no Egito Antigo, que é uma coisa que os fãs de Assassin's Creed estão pedindo há, sei lá, 10 anos para acontecer. Então temos sim altas expectativas para Origins, que tem tudo para ser o maior Assassin's Creed da nova geração, pelo menos até agora. Apesar de eu discordar dessa coisa de que o jogo tem que ser cada vez maior e ter mais coisas para fazer, e ter gráficos mais realistas e ser mais, eu acho que um jogo tem que ser bom, sabe? Pro jogo ser bom, ele tem que ser divertido, ele tem que te marcar de alguma maneira, ele tem que ter, no caso de Assassin's Creed, de outros jogos que buscam na narrativa um dos principais pilares, tem que ter uma história boa, tem que ter um protagonista bom, tem que ter bons personagens, tem que te fazer não querer sair do sofá até você terminar de jogar. E assim esperamos que seja Assassin's Creed Origins. Então, a minha recomendação para você que quer começar a jogar Assassin's Creed é: comece do começo. A minha recomendação para você que quer jogar Assassin's Creed Origins é: jogue Assassin's Creed Origins. Não sei se o fato de você não ter jogado os últimos vai fazer com que você não entenda nada no Origins. Acho que é bem improvável que isso aconteça, inclusive. Mas se você quiser conhecer a série Assassin's Creed, é uma série legal, uma das maiores franquias que a gente tem hoje nos games. Começa do começo e daí você vai jogando e vai descobrindo se você quer terminar o jogo, quais são os seus preferidos e tudo mais. Mano, falei demais! Então continue você falando aqui nos comentários o que você achou do vídeo, qual é o seu Assassin's Creed preferido. Não esquece também de deixar o seu like aqui no comentário se você gostou muito desse vídeo. Se você gostou só um pouquinho, também pode deixar o seu like aqui. E me segue nas outras redes sociais que estão com o link aqui no box de descrição, porque é muito mais fácil da gente continuar conversando por lá. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, daqui a alguns dias, como de costume, teremos vídeo novo. Então, beijos e até a próxima. Eita, tremeu tudo.